Olá, estou aqui de volta e vamos fazer uma breve explicação do capítulo 1, já que nós terminamos nessa aula, tá? Iniciamos aí, continuamos, né? Nós demos continuidade ao capítulo 1 e também finalizando Diversidade Cultural do Brasil. Então vamos relembrar um pouquinho sobre esse conteúdo, tá? Então a gente viu que os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, tá? Eles moravam aqui no Brasil muito antes de portugueses, holandeses, italianos, franceses, africanos virem aqui para o Brasil. Já morava os índios, tá? Então essa terra pertencia aos índios. Só que como nós sabemos, né, quando os portugueses vieram, com a chegada dele no ano de 1500, eles se apossaram dessas terras, né, fazendo assim terra dos portugueses e fazendo os índios a serem seus escravos. Né? Viram que houve aí resistência, né? Muitos resistiram a isso, muitos índios, porque não aceitavam essa situação. Muitos morreram, outros fugiram, né? Por meio da mata, como os portugueses não conheciam muito bem a mata, não foram atrás para capturá-lo, né? E o que aconteceu? Eles trouxeram os africanos, foram lá no continente africano e trouxeram à força, né, muitos africanos para servirem de escravos para os portugueses e assim fazendo serviço de mão de obra em troca de nada, né, forçados, na verdade, e com péssimas condições de vida. Então nós vimos isso, né? Vimos também que povos originários são povos que foram os primeiros a habitar em um determinado lugar, tá? Então aí a gente viu isso. Vimos também com relação ao pau-brasil, tá? Aqui na página 179, que o pau-brasil era uma árvore, né, típica aí da Mata Atlântica e que despertou o interesse dos portugueses. Então eles adquiriram muito lucro, tá? Transportando esse pau-brasil para Portugal, tá certo? E aí, como eu acabei de dizer, né, veio aí os africanos, que eu tô aqui vendo na página 180, tá certo? E aí a gente viu, né, que os africanos, coitados, eles foram muito humilhados, né? Os portugueses humilharam demais, achavam até que eles não eram humanos, eram considerados que não eram humanos só por conta da sua cor. E que isso é uma situação de desigualdade social e que a gente vê isso na atualidade, né? Muitos conflitos ainda se vê. A gente viu agora há pouco em muitas reportagens na televisão aquele homem que ele foi morto, ele foi abordado por um policial branco, né, nos Estados Unidos, a gente viu, numa cidade dos Estados Unidos, e acabou com a morte dele por ele ter sido abordado e colocado ao chão, e o policial branco colocou o joelho ao seu pescoço. Ele dizendo que estava com dificuldade de respirar, mas não houve aí respeito com relação a isso, tá? E com isso está tendo aí protestos e manifestações em todas as cidades, né, do país, dos Estados Unidos. Então vamos lá. Aí, com o fim da escravidão, da escravatura, vieram aí outros povos, que foram os alemães, os italianos, holandeses, poloneses, japoneses e latino-americanos, tá? Então a gente pode ver que a maioria desses imigrantes que vieram para o Brasil, eles vieram para ter uma condição de vida melhor. E assim eles trabalharam na pecuária, na agricultura e foram se espalhando em todo o território brasileiro, tá certo? E alguns deles trouxeram para nós e que hoje faz parte de muitos costumes e cultura nossa, que eles trouxeram deles para nós aqui e que a população brasileira, a cultura e os hábitos da população brasileira foi herdados de alguns imigrantes que fizeram parte aqui por muito tempo no nosso território brasileiro, tá bom? Então vamos lá, né? Então os alemães, como a gente viu, né, eles vieram em 1918, né, em busca de condições melhores. Depois vieram os italianos em 1870. Os holandeses vieram aí
em 1558 e também em 1560. Vale ressaltar que os holandeses eles foram expulsos do território brasileiro pelos portugueses, porque houve muito conflitos entre holandeses e portugueses, tá? Os holandeses eles eram homens ricos e que vieram para cá em busca de terra, certo? E houve brigas e conflitos por conta justamente de brigas de terras. E os portugueses expulsaram por muitas vezes os holandeses e houve muitas vezes houve invasão dos holandeses na terra do Brasil, tá certo? E veio também os poloneses em 1869 e também em 1889. Os japoneses vieram em 1908, né? Vieram bem depois dos outros. E os latino-americanos, né? Como a gente vê aqui, eles são os mais recentes que ainda continuam vindo aqui para o Brasil, né? A gente pode observar que os países da Venezuela, do Iate e da Bolívia são migrantes recentes, tá? Aqui no Brasil e que principalmente os venezuelanos, que eles estão sempre vindo constantemente para fazer parte da terra brasileira, do país. Né? A gente vê que existem muitos venezuelanos aqui no Brasil e que ainda está vindo. Né? É algo muito recente, muito atual, devido à situação de briga política na Venezuela, além da economia do país, né, que sofre aí, né, a economia do país, acaba que o país sofrendo crise econômica e por conta disso muitos venezuelanos estão vindo para o Brasil por conta que é um país mais próximo, na divisa, e eles estão tendo aí acesso, tá? E muitos moram aqui e adquiriram até ajuda por parte do governo brasileiro. Tá? Então a gente viu que as heranças dos imigrantes, então quais são as heranças dos imigrantes que nós adquirimos e que hoje faz parte dos nossos costumes e da nossa cultura da população brasileira, tá? Então os indígenas a gente herdeu para tomar banho todos os dias, né? Os índios eram assim, né? Também teve muitos alimentos como a batata doce, que eu amo batata doce, milho, frutas, fruto do mar, palmito, isso tudo foi alimento dos indígenas deixado de herança para nós, tá bom? Os portugueses a gente herdamos, né, perdão, a religião católica, a nossa língua portuguesa e os pratos feitos por bacalhau foram todos deixados pelos portugueses, tá? Pelos africanos deixaram aí a capoeira, que eu acho uma dança uma dança, como eu posso dizer, uma luta, uma dança de luta, eu acho lindo, né? E a gente sabe que é praticada em todo o Brasil. Inclusive, já pratiquei a capoeira, eu acho muito legal. Também teve a religião do candomblé, umbanda, isso tudo é religião dos africanos e que muitas pessoas fazem parte dessa religião hoje aqui no Brasil. E a alimentação foi a feijoada, a acarajé, a pamonha, o samba, o maracatu e entre outros. E dos italianos, a gente herdeu comidas que é feito com massa, macarrão, pizza, lasanha, que nós amamos esse tipo de comida, né? E também o costume de tomar café e vinho. Eu tomo muito café. E são aí os cardápios maravilhosos, né? Vários pratos feitos com massa. E os alemães, a gente herdeu a religião protestante, muita gente realmente dessa religião, tá? Tem a prática de cultivar o trigo e criar porcos, existem muitas pessoas que existem em fazendas, sítios e que fazem esse tipo de prática, tá certo? E na alimentação está aí a carne de porco, que muita gente gosta, pratos de joelho de porco, que é eisbein, não sei nem como pronunciar isso, e a batata e a salsicha, ou seja, são pratos tradicional que a gente costuma usar no nosso dia a dia, né? E os japoneses trouxeram a religião budista, o uso do bambu como artesanato,
o beisebol, olha que legal. E o bonsai, que é uma árvore em miniatura, que eu já tive uma. É bem bonitinha, até linda. E o consumo de comidas como sushi e chai mein, que muita gente gosta, né, desse tipo de comida. Então é isso, gente. A gente viu que o Brasil tem uma grande diversidade e foi contribuído através desses migratórios, dessas pessoas que vieram, desses imigrantes que vieram aí da sua terra natal para fazer, construir aí assim uma vida melhor, com melhores condições, tá? E cada um, muitos adquiriram terra, né, aqui no Brasil e fizeram aí suas vidas, tá certo? Junto com sua família. E que hoje muitos costumes e hábitos faz parte do nosso dia a dia, tá? Então, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, né? Que é bem legal, vale a pena a gente realmente saber, porque é algo que faz parte da nossa história e que é bom a gente estar sempre por dentro para saber a origem de tudo como começou, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijo.